Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Imagem de erosão com entulho. Contagem regressiva surge no centro da tela. Não foi uma contagem regressiva para começar o programa desta semana. É para mostrar que 5 segundos passam rápido. E nesse tempo, uma superfície de terra equivalente a um campo de futebol é degradada. Se continuar nesse ritmo, mais de 90% de todos os solos do planeta podem estar desgastados em 30 anos. O dado é da Organização das Nações Unidas. Erosão é o assunto do meio ambiente por inteiro desta semana. Imagem aérea de erosão. Transição. Terra seca desmatada. Para entender o quanto a erosão é destrutiva, é preciso lembrar a importância do solo. Abaixo dele está 1/3 de toda a biodiversidade do planeta. Destruir terra é destruir vidas. Algumas invisíveis aos nossos olhos, como fungos, bactérias e ácaros, mas há também minhocas e insetos que fazem parte da turma que trabalha duro e não tem férias. Esses bichinhos criam túneis que ajudam a ventilar as raízes das plantas e penetrar a água da chuva. Formigas caminham sobre a terra. A ciência revela que o solo também desempenha outras funções importantes, como manutenção da disponibilidade de água potável e redução de gases de efeito estufa. É um assunto tão importante que no dia 5 de dezembro é comemorado o Dia Mundial do Solo. Plantações em largo campo. Bom, se nós falamos que no solo há muita vida, precisamos cuidar dele, né? Mas não é isso que vem acontecendo nos últimos anos. Quem nunca se deparou com essas imagens? Erosão tem em qualquer lugar. No bairro nobre, na periferia, no centro das cidades. Carro trafega na chuva, água espirra pelo pneu. Talvez você não saiba, mas as erosões são classificadas de acordo com as características. Vamos dar alguns exemplos. Erosão pluvial, causada pela chuva. Erosão em sulcos, quando o escoamento da água se concentra em canais e forma cortes nos terrenos. Vossorocas, enormes buracos e crateras que se formam a partir de vários processos erosivos. Erosão marinha, fenômeno natural quando as ondas do mar desgastam o solo e rochas. Já a eólica, como o próprio nome diz, é a erosão provocada pelo vento. Se nós educarmos a sociedade, nós não teremos os problemas. José Camafão de Carvalho, professor de Geotecnia em tal bairro, UNB. em tal bairro. Não, o problema é geral, por quê? Porque nós estamos num clima tropical, com precipitações intensas, um perfil de intemperismo de solo extremamente sensível, então não temos para onde correr. Você viu, existem causas naturais, mas a população tem a boa parcela de culpa. É como explica agora o professor de Geotecnia dos Solos Tropicais da Universidade de Brasília. Já vou adiantar, precisamos mudar alguns hábitos. Veja, eu tenho um lote onde eu posso ocupar 60% dessa área ou 50% dessa área. O que se faz com o restante dessa área? Se coloca concreto, se coloca cerâmica, impermeabilizando o solo, aumentando o fluxo superficial, para o qual o solo não está preparado para suportar. Aí você fala assim, mas eu não contribuo com nenhuma erosão? Sabe aquele papel de bala, bituca de cigarro ou outro material que não foi para o lixo e ficou na rua? Se nós estivermos aqui, percorrermos e olharmos algumas bocas de lobo, nós vamos ver, por exemplo, que tem papel, tem lixo. Por quê? Porque a população não foi educada, obstruindo o sistema de drenagem, tem-se o excesso de água superficial e, por consequência, mais erosões. Erosão destrói o solo e tira o sossego de muita gente. Nossa reportagem visitou o Sol Nascente, uma das maiores favelas do Brasil, a 35 quilômetros da área central de Brasília. Carros e ônibus trafegam em rua coberta de água. Assim como na maioria das favelas do país, os moradores daqui carecem de serviços básicos como saneamento, iluminação, asfalto e segurança. Onde há espaço, há imóveis sendo erguidos, muitas vezes sem nenhum planejamento. O risco é grande. Cratera de erosão. Chão repleto de entulho. No início dos anos 90, o Sol Nascente era ocupado por chácaras e havia muitas nascentes. Moradores mais antigos contam que a favela ganhou esse nome por causa de uma família de japoneses que morava em uma propriedade. Sol Nascente seria uma referência à terra onde nasce o sol. Bom, o fato é que os orientais saíram daqui e, com o passar dos anos, houve uma ocupação descontrolada. Onde falta ordenamento urbano, sobram transtornos. Quando chove, por exemplo, os moradores já sabem, ninguém sai, ninguém entra.
Chão está coberto por água. Chove. A enxurrada invade comércios, arrasta veículos, leva o que tiver pela frente e desce com força pelas ruas. A água empurra carro que está no meio da rua. Vem parar mais embaixo, onde encontramos essa enorme erosão a perder de vista. Para nossa sorte, hoje não tem chuva. Para resumir, você fica ilhado em Manuel casa. Carlos, vigilante. É rio de enxurrada mesmo, você não consegue sair. Se tiver carro na rua, ele arrasta. Ela arrasta. Como é que é conviver assim, com tudo isso? Eu vou ter uma palavra para você, é um misto de tristeza com indignação, entendeu? Porque a gente está ilhado, a gente está abandonado aqui. Enquanto crianças soltam pipa, outras brincam no lixo jogado na erosão. O risco é iminente e os moradores olham e parecem não acreditar no que vem. Para você ter ideia da profundidade da cratera, é só a gente imaginar um prédio de 4 andares dentro da erosão, cerca de 15 metros. Agora, difícil mesmo é calcular a extensão. Repórter Leonardo Ninguém sabe Ferreira, dizer. Sol Nascente, DF. Os moradores do Sol Nascente convivem com esse problema há quase 2 décadas. Agora, pense numa cratera que já deu dor de cabeça para eles. Edneia sabe bem do que eu estou falando. A casa dela fica a poucos metros da erosão. Ela conta que há 8 anos, quando estava grávida, a cratera avançou tanto que ficou a 30 centímetros de distância do muro. A Defesa Civil teve de interditar a casa dela e a de alguns vizinhos. Eu não sabia se eu saía de casa ou se eu ficava aqui dentro de casa mesmo, mas eu não tinha para onde Edneia ir. Souza, auxiliar administrativa. Aí veio a Defesa Civil, a administração, aí jogaram um monte de entulho, aí melhorou mais um pouco. Mas agora está um horror. Aquelas noites que você passou em casa, Eu não com dormia, os filhos, como é que foi? não dormia. Os meninos dormiam, mas eu não. Passava a noite todinha sem dormir. Muito preocupado. Exatamente. Edneia desobedeceu a ordem das autoridades e se arriscou porque não tinha para onde ir com os filhos. Hoje, teme passar novamente por isso. Se o pessoal aterrasse, colocasse as águas para ir para as manilhas, era uma maravilha, mas aqui não tem. A água vem toda, vem lá do Penorte, vem para tudo para cá. Geralmente as ocupações irregulares ou ilegais estão em áreas de preservação permanente, como Cibele beiras Del de rio, Armelina, encostas de morro. advogada. E não dá para ter uma visão simplista de tirem as pessoas dali, porque nós temos o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, como você disse. Geralmente é falta de escolha. Em geral, esses casos vão para o judiciário, que vai ter que fazer a melhor escolha no rol de legislações, atentando para o meio ambiente. Então, eu vou te dar um exemplo. Ainda que persista a ocupação, o ideal é que se faça um processo repressivo da erosão. Os moradores contam que sempre que a cratera avança e ameaça derrubar as primeiras casas, o governo do Distrito Federal toma medidas paliativas. O problema é que nunca é resolvido e parece longe disso. Davi é líder comunitário e mora no bairro há 15 anos. Quando você chegou aqui, essa cratera era muito menor, né? Era muito menor e ela foi Davi crescendo Souza, ao líder decorrer do comunitário. tempo e ninguém foi tomando providências, né? E aí tá hoje, como é que está hoje, é o que está vendo aí, né? Esse caos, né? Porque aqui é um perigo, a enxurrada vem muito forte, pode passar uma criança ou até um adulto e levar lá embaixo. Erosão que mais parece lixão. Isso sem falar que se alguém cair, pode ser fatal. Qual que é o medo de vocês? O medo é ninguém tomar providência, nem um órgão, nem BRAM, nem sei, nem a administração, não sei, o governo, e cair uma casa dentro do buraco e levar vidas, né? Vocês já procuraram administração? Nós já procuramos a administração, já procuramos os órgãos competentes, mas só ficou falando que vai resolver, mas até agora, nada. Em nota, a Secretaria de Obras informou que já foram investidos R$ 125 milhões em obras no Sol Nascente e que as erosões serão corrigidas quando retornarem as obras, ainda nesse semestre. Enquanto isso, estão sendo tomadas medidas paliativas para preservar as casas e garantir a segurança da população. Plantação vasta em Campo Largo. No próximo bloco, Cristiano Oliveira mostra o plantio direto, técnica utilizada por produtores rurais para evitar as erosões. A gente volta já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro,
meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Erosão, ao redor, campo verde. Você viu no primeiro bloco o quanto manter a saúde do solo é importante e que há diversos tipos de erosão. Um problema que pode afetar a zona urbana e a zona rural. Neste bloco, vamos mostrar técnicas que impedem a perda de solo. Mudas de plantas no chão. Em uma boa estrada de terra, esses cortes são imprescindíveis. Quando há declínio no terreno, são abertas valas nas laterais para escoar a água da chuva. A enxurrada não ganha velocidade e fica estocada em bacias, como esta. A profundidade e a distância entre uma e outra depende do local, do tipo de solo, da inclinação do terreno. Seja qual for, é uma técnica simples e barata para evitar erosão. Estrada de terra. No lado esquerdo, árvores e plantas. Da estrada para a lavoura. O milho foi plantado há pouco tempo. O que reina aqui é a palha, em abundância, entre uma linha e outra. Este é o plantio direto. Preparamos uma arte para ajudar você a entender direitinho do que se trata. Imagine uma lavoura de milho, por exemplo. Depois de colhidos os grãos, o caule e as folhas são triturados e ficam sob o solo. Essa cama de palha protege a próxima lavoura. Isso porque não deixa a terra nua entre uma linha e outra. A chuva não cai diretamente no solo, é amortecida e penetra lentamente na terra. O plantio direto reduz e até elimina operações de preparo de solo, além de diminuir o uso de herbicida. Há mais benefícios. Essa tabela é o resultado de um estudo da Embrapa. Note que quando não há cobertura de solo, há escorrimento de água. Apenas quase metade da água é infiltrada e a perda é de mais de 13 toneladas de solo por hectare. À medida em que a cobertura no solo aumenta, o escorrimento cai, a infiltração aumenta e a perda de solo vai a zero. Como a gente vê, os números deixam claro que o plantio direto é sim o principal remédio contra a erosão em áreas de plantio. E hoje em dia, praticamente todos os produtores rurais optam pelo plantio direto porque é mais econômico também, não agride tanto o meio ambiente, reduz também o maquinário usado na lavoura. Seu Cláudio, o senhor estava me dizendo que essa aqui é uma plantadeira exclusiva para plantio direto. Eu gostaria que o senhor me explicasse como é que ela funciona. Essa semeadora adubadora é exclusiva para plantio direto. Pode-se fazer o plantio convencional também, mas a princípio ela é montada para o plantio direto, que é mais difícil e é mais complexo a operação. Esse disco aqui chama-se disco de corte. É um disco que ele vem cortando a palha que está no chão, já que a palhada é um dos princípios básicos do plantio direto. Após ele fazer o corte, vem então ali atrás, aquele equipamento ali, que é o sulcador. Esse sulcador ele vem rompendo o solo até uns 20 centímetros de profundidade e atrás do sulcador desce um tubo no qual desce o adubo. Então esse adubo fica a uma profundidade de 15 centímetros ou mais até e ele força dessa forma a penetração das raízes no camada mais profunda do solo. E também quando chove, a água, em vez de escorrer, ela penetra no solo em função desse sulco que foi feito pela plantadeira adubadeira. Os produtores de soja, milho, trigo, arroz, feijão... Cláudio Malinski, produtor rural. Que, além desses benefícios que você falaste, em função de ser uma prática mais correta, do ponto de vista ambiental, uma prática mais econômica, uma prática mais rentável, ainda ela vem atender aquela grande necessidade que o Brasil tem aí de sequestrar carbono, de não emitir gases de efeito estufa. Então o plantio direto vem a colaborar com tudo isso. E só é possível o plantio direto mediante o uso de equipamentos com essa qualidade. E qualidade é ganho financeiro, o que pode proporcionar melhoramento da terra, da semente, do cultivo, do manejo em geral. Aquela máquina ela preserva a palha que fica na superfície do solo, é o principal fator do plantio direto. Plantio direto sem palha não é plantio direto, porque os princípios do plantio direto seria palhada para preservar o solo, para preservar a temperatura do solo, para preservar os micro-organismos, para impedir o impacto da gota da chuva diretamente no solo, que causaria um grande deslocamento do solo ao cair, a energia cinética ao bater no solo deslocaria muitas partículas do solo. Então isso aí é a vida do plantio direto, é a essência do plantio direto. Sem palha não há plantio direto. E o plantio direto é a principal tecnologia que permitiu a agricultura dos trópicos, a agricultura tropical,
a ser tão próspera, tão produtiva, e hoje o Brasil é um dos maiores países exportadores do mundo em função dessa tecnologia. Se não fosse isso, talvez nós não tivéssemos uma agricultura tão próspera. Ainda há o que falar do plantio direto. Neste plantio de milho, por exemplo, é o capim que faz o papel de cama de palha. Na lavoura de soja, ao lado, a palhada é de milho. Essa rotação de cultura é essencial para manter a qualidade do solo. Um dos princípios também da agricultura racional é a rotação de cultura. As culturas vêm a se complementar. O milho produz alguns fatores, algumas características, uns exudatos, que seriam as excreções das raízes do milho e da planta, que vêm a beneficiar a soja ou o feijão. E, ao contrário também, a soja e o feijão trazem benefícios ao milho. Então, sempre é interessante fazer a rotação de cultura de uma gramínea, após essa gramínea uma leguminosa e vice-versa, se for uma leguminosa uma gramínea. Isso aí então vai fazer com que ambas as culturas se complementem, aliado também à produção de palhada cultivada pelo produtor, né, plantada pelo produtor, para melhorar o acúmulo de palha no solo e consequentemente melhorar a vida do solo. O plantio direto é considerado benéfico não só pelos produtores rurais. Instituições criadas para ajudar na preservação do meio ambiente reconhecem na prática a mais importante ação ambiental no campo. Neste artigo, a WWF diz que o plantio direto é conhecido no Brasil desde a década de 1970. Também cita alguns benefícios e até os custos. Afirma que nos primeiros 4 anos é maior, mas com o passar do tempo o custo com herbicida cai e no plantio convencional é mantido. Eu disse no início deste bloco que iria apresentar algumas técnicas que ajudam a preservar o solo. O plantio direto é só uma delas. A gente nota que neste terreno onde foi plantado o milho, há um declínio de aproximadamente 10%. Portanto, o recomendado para evitar a erosão é que o milho ou qualquer outra lavoura não seja plantada nesse sentido. O ideal é que seja plantado aqui como está esse. Olha só, as linhas de milho mostrando a direção em que foi plantado. É que quando chove, a água vai encontrando obstáculos e lá para baixo não encontra a velocidade para fazer a erosão. Uma outra técnica também é essa aqui, ó. Ao lado do milho foi plantado o capim. Esse capim aqui, ele vai ser retardado, o crescimento dele, com o herbicida. E depois desse retardamento, quando o milho já estiver grande, já estiver seco, o capim ganha vida e faz a forragem novamente. Para o próximo ano, essa lavoura, novamente com plantio direto, o capim que hoje está pequeno, vai virar palha novamente. E assim, o ciclo tem continuidade. Por último, a gente apresenta a curva de nível, ou curva em nível. Esta fotografia mostra bem do que se trata. Note que há elevações na terra para impedir que a água ganhe velocidade quando chegar na parte mais baixa do terreno. Isso impede a erosão. Nesta estrada dá para notar uma elevação, pequena por ser para a passagem de carro, mas dentro da lavoura a curva de nível consegue segurar a enxurrada. A erosão, se ela houver, ela destrói tudo e leva o solo, leva a fertilidade do solo, leva as sementes. Então, para que não ocorra a erosão são 4, 5, 6 fatores, mas os principais são plantio direto, formação de palhada, plantio em nível, construção de terraços de base larga para impedir o escorrimento de água, e o cultivo, como eu falei anteriormente, de culturas de cobertura, que seria um mix de culturas, braquiária, sorgo, girassol, colza, nabo forrageiro, grão de bico, enfim, todas as culturas que venham a facilitar a produção dessa palhada. E se plantar só braquiária, é monocultura, se plantar só mileta, é monocultura. Então um mix de 4, 5 gramíneas, mais umas 3 leguminosas é o ideal. Folhagens secas e verdes. Transição. Nuvens escuras no céu. Ao longe, chove. Como a chuva está chegando, é hora de irmos. Mas antes de encerrar o bloco, eu aviso que daqui a pouco o Léo Ferreira volta para contar como um homem mudou a história da própria vida por causa da erosão. E para melhor, viu? O meio ambiente por inteiro volta daqui a pouco. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro.
Plantação vasta, máquina de esguicho de água, plantas estão enfileiradas. Até aqui, vimos que o plantio direto é uma das principais ações dos produtores rurais para impedir o processo de erosão. Esse problema está associado a fatores como o manejo inadequado dos recursos naturais, monocultivo, desmatamento e queimadas. Fogo em tronco de árvore. Na área urbana, as maiores causas de degradação dos solos são a ocupação desordenada e as obras mal planejadas. Mostramos a importância do solo. Lembra que debaixo dele está 1/3 de toda a biodiversidade do planeta? Erosão é assunto sério e tem a ver com a nossa qualidade de vida. José Camapum de Carvalho, professor de Geotecnia, UNB. A qualidade de vida envolve o quê? A preservação do belo. É maravilhoso estar observando esse verde, estar observando essa beleza desse parque. É muito melhor do que eu estar voltado para uma erosão. José Camapum é um estudioso do solo há décadas. Ele explica que quando uma erosão é identificada, é possível tomar algumas medidas que vão desde a contenção até o aterramento da área. Se eu faço o fechamento daquela área ali, o reaterro, drenagem, etc., o reaterro, eu vou tirar solo de um determinado local, gerar um outro dano ambiental para resolver um dano ambiental. Então, Anápolis, por exemplo, tem alguns exemplos interessantes. Elas pegaram algumas áreas de erosão e transformaram em parques. Ou seja, pegaram aquele problema e transformaram numa área voltada para a educação. Ou seja, tinha-se o feio, o horrível e passou-se a ter o belo, o agradável. No Brasil, a Lei 6.225 trata da proteção ao solo e o combate à erosão. A lei estabelece o processo de Cibele Del Armelina, se evitar advogada. e coibir a erosão dentro do que é possível pelo homem. É claro que existe processo de erosão natural que não pode ser impedido, mas ele pode ser minorado. Então a lei foi criada basicamente para isso, com um viés muito mais agro-silvopastoril do que ambiental. A advogada explica que a lei foi promulgada em 1975, 10 anos depois do antigo Código Florestal. Se a gente pensar que é uma lei de 75, estamos em 2020, então assim, muito tempo se passou, muitas coisas mudaram. Ela ainda atende, digamos assim, a necessidade, precisa de uma atualização? Como é que você analisa isso? Uma parte da função social da lei, que é justamente esse viés agro-silvopastoril, continua atual porque a agricultura não vai deixar de existir, né? A atividade mais antiga do homem. Mas é interessante haver uma atualização para que se contextualize com a legislação ambiental de 2012, as diversas instruções normativas do CONAMA, as resoluções do CISNAMA e as legislações estaduais e municipais sobre a matéria. Deixamos a conversa com a advogada para conhecer a história do Célio, de 65 anos. Estamos em Braslândia, a 40 quilômetros da esplanada dos ministérios. Antes da gente mostrar a relação do Célio com a erosão, vamos contar uma história rápida. Ele comprou esta chácara de 11 hectares há 30 anos. Primeiro investiu em gado leiteiro, não deu certo. Minha área é pequena. Célio José Gonçalves, Eu descobri empresário. que quem mexe com gado de leite não tem final de semana nem feriado. É 24 horas no ar. Não é essa a vida que eu queria para mim. E depois eu descobri o seguinte. Uma amiga minha, ela falou, por que você não tenta fazer tipo um recanto para receber turistas? Célio ouviu o conselho da amiga e aproveitou o espaço e a beleza rústica para transformar a chácara em um lugar perfeito para realizar festas e eventos. A agenda está sempre cheia, a estrutura é boa e a vegetação nativa compõe a fotografia. Olha que cenário bonito. Quem é que não gosta de uma cachoeira, né? Repórter Mas Leonardo não foi Ferreira, sempre Braslândia, assim, DF. não. No lugar dessa piscina natural, há mais ou menos 20 anos, havia uma enorme erosão. A água fluía normalmente pelo leito do rio, mas a vazão era muito menor. Com o passar dos anos, as coisas mudaram. Ainda bem, mas sabe por quê? Por causa da vegetação nativa ao redor que foi reflorestada. Pequena cachoeira entre as árvores. Olha, a erosão que tinha aqui é o seguinte, ela começou a pegar as margens do rio, tá? E levar o freio daqui uns dias. Eu não tenho mais nem rio nem chácara, né? Aí eu tive que fazer isso. Célio aprendeu a lição e sabe que para ter água em abundância e evitar erosão, precisa de árvore plantada. Há 5 anos, com a ajuda da empresa de assistência técnica e extensão rural do DF, a Emater, ele plantou 5.000 mudas nativas do cerrado nesta área próxima à cachoeira. Erosão? Nunca mais. A única maneira que eu encontrei para evitar erosões, degradações do solo, tudo isso, foi
começar a reflorestar. Eu comecei a plantar e após sentar a gente vai plantando, a gente vai vendo a árvore crescer. E qualquer coisa que a pessoa planta e vê crescer é uma satisfação, fortalece muito o eco da gente. Então foi o que aconteceu, né? O reflorestamento preserva o lençol freático, a saúde do solo, melhora a qualidade do ar e atrai os animais que dispersam sementes, como as aves. Isso enriquece a biodiversidade do cerrado. Você pode fazer as bacias de contenção da água, tudo isso, mas você fazer um reflorestamento, evitar as erosões, não tem como igual. Por quê? As raízes, elas seguram o solo, então aí evita a degradação, não vai ter erosão. E hoje, graças a Deus, a minha chácara não tem mais erosão, não tem nem vamos falar assim, nem princípio assim, falar vai existir uma erosão em determinada área que não tem. Célio observa a cachoeira. De Brasília para São Paulo, do Cerrado Preservado para uma pesquisa inédita no país. Um estudo realizado pelo Instituto Agronômico, vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado, vai ajudar a estimar a área de erosão em lavouras. O monitoramento é feito lá no alto, com drones. É a tecnologia a favor da preservação. Dessa forma a gente consegue entender mais quais são as movimentações que ocorrem no meio ambiente ao longo do tempo e assim conseguir Bernardo quantificar Cândido, pesquisador. o quanto de solo está sendo perdido numa área, né? Essa técnica já está sendo validada ao redor do mundo para solo descoberto, mas a nossa ideia aqui no IAC é conseguir aplicar essa tecnologia em áreas de solo coberto. É um grande desafio atualmente, né? Monitorar áreas de erosão é ajudar a proteger a vida debaixo da terra. O pesquisador responsável pelo estudo explica que a expectativa é de que até o fim do ano que vem a pesquisa revele a eficiência da tecnologia para dar suporte a produtores rurais. Um dos objetivos do nosso trabalho é verificar qual que é os erros associados a essa técnica para a gente conseguir aconselhar para um produtor rural qual que é realmente a metodologia que ele deve utilizar para conseguir estimar a erosão em suas próprias áreas rurais. Imagem aérea de erosão. Transição. Bernardo controla o drone. Depois dessa lição de como preservar nosso solo, é hora da gente se despedir. Assista quando e onde quiser a nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br. Nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Entre em contato com nossa produção, meioambienteporinteiro@estf.jus.br. Está dado o recado. Até o próximo programa. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.